novamente, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Cristina. Hoje até eu pensei em falar, gente, eu tenho que me apresentar melhor para as pessoas, eu tenho que falar para as pessoas quem sou eu, ainda mais que vivemos em uma época onde existem grandes curiosidades, as pessoas acompanham a vida do outro, querem saber quem o outro é, o que faz, por que sorri, por que chora. É uma época muito interessante porque as pessoas estão assim muito vibradas, né? Muito na intenção de visualizar as páginas e passa a página e olha a página. E por isso eu falei, gente, eu nunca me apresentei aqui no YouTube. No YouTube as pessoas ainda não sabem quem é a Maria Cristina. Quem é a Maria Cristina? Quem é essa mulher que está aí, apareceu no YouTube, apareceu aí no canal e começou a colocar lá alguns vídeos e tal. E aí, quem é? Né? Então, por esse motivo, eu decidi parar, respirar um pouco e falar com vocês um pouco, não dá para falar muita coisa, um pouco da trajetória da Maria Cristina, que sou eu. Se você acha que foi assim, opa, da noite pro dia, não foi. Eu sempre fui muito questionadora, sempre fui muito de querer saber e entender melhor as emoções do ser humano, a vida do ser humano. Eu sempre fui muito de querer entender por que certas coisas aconteciam, por que aquilo acontece, por que a pessoa é assim, por que a pessoa é tal. E eu sempre fui muito questionadora até mesmo de mim mesma. E aí nessa trajetória, né, nesse processo de você ir vivenciando a vida e aprendendo a viver a vida, eu passei por várias profissões. Eu era gerente de empresa, eu era gerente de produção e num determinado momento eu falei, gente, peraí, eu amo o que eu faço, eu gosto por demais do que eu faço, mas eu queria ter novas experiências, eu queria estar ajudando as pessoas, eu queria estar ajudando a mim mesma, eu queria mudar certas situações, eu queria mudar certas atitudes e eu precisava compreender melhor como que funciona, né, a nossa máquina humana. E aí é claro e evidente que você, quando você faz a gestão de uma empresa, quando você gerencia a produção, quando você gerencia até uma loja, gerencia equipes, você vai lidando com os transtornos, com as angústias, com as sensações, com o mal-estar, com o bom humor, com o mau humor, daqueles que você tem que estar na frente. E isso às vezes te traz um certo desconforto, porque você fala assim, gente, como é difícil lidar com o ser humano, como é difícil lidar com as pessoas, e aí você vai tendo que aprender. Você vai tendo que aprender a lidar, a falar. É claro e evidente que nós não vamos estar nunca sendo autossuficientes. Nós não vamos estar sendo, aquela pessoa que é maravilhosa, que é perfeita, que já sabe tudo, faz tudo. A gente sempre tem uma deficiência em alguma área e em outra nós somos melhores e nós sempre tentamos melhorar cada vez mais. Essa tem que ser a nossa tendência, estar sempre querendo ser melhor do que eu fui ontem, do que eu fui anteontem, do que eu fui de manhã. Nós temos que ter essa tendência. Então eu tinha isso muito forte em mim, muito forte, essa vontade de compreender por quê, por que às vezes acontece isso, por que às vezes acontece aquilo, por quê, qual o motivo? E aí eu comecei, né, eu sempre fui muito de me dedicar a trabalho social, sempre fui muito de estar envolvida com algumas questões sociais, sempre fui muito de tirar um dia meu para fazer alguma coisa social, e eu gostava disso. Mas não era o suficiente, porque era pouco, né? Você às vezes não tem muito tempo, às vezes falta alguma questão que você precisa compreender melhor. E aí eu falei, gente, eu quero fazer terapia, eu quero fazer psicologia, eu quero entender o que acontece, eu quero entender por que disso tudo. E aí eu fui fazer a faculdade de psicologia, que não tinha nada assim que pudesse, né, ser semelhante ao que eu estava fazendo, a não ser o caso de onde nós estamos na frente de uma equipe, lidamos com uma equipe, trabalhamos com a equipe, ensinamos a equipe, treinamos a equipe, e iria me ajudar nesse aspecto. Mas eu queria ir a fundo. E aí eu fui para a faculdade de psicologia, fui tentar entender a mente humana. E eu comecei essa trajetória, me formei, comecei a atender já desde a faculdade, lá dentro do consultório da faculdade, e depois eu comecei a atender e vamos nós. E foi muito interessante, porque assim, eu comecei a ver e a vivenciar a vida de uma maneira muito diferente, tá bom? Foi,
é verdade, mas não trouxe muito conteúdo dentro daquilo que eu estava em busca. A minha busca continuava a ser uma busca insaciável, uma busca que eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. E aí você vai lendo livros, você vai estudando, você vai querendo entender. E aí um texto que tem lá na Bíblia sempre me tocou muito. Mas sabe quando os seus olhos se abrem assim, você fala, epa, aí tem um caminho? E esse texto é quando Paulo, lá na carta dele, ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Mas quando ele vai ver o mal que existe nele, o mal, como que ele faz o mal que ele repudia, o mal que ele não deseja fazer, que ele não quer fazer, quando ele vê, ele já está fazendo. E eu falei, esse texto fala de mim, fala do meu conflito. Como que eu, às vezes, quero fazer uma coisa que é tão boa, tão extraordinária, e eu não consigo? Como que às vezes é tão fácil ser ruim? Como que é tão fácil ser tão longe daquilo que deveria eu ser? E aí eu comecei a entender. Nós temos capacidade, nós temos condições de ser melhores. E aí, o que Paulo tem a ver com isso? Quando ele fala de algo que ele viu nele. Não viu nas páginas sociais, não viu rodando as telinhas do telefone, ele viu nele. Ele viu possibilidades, ele viu formas e maneiras de enxergar nele aquilo que ele precisava melhorar e mudar. E é isso. Eu comecei a entender, eu falei, gente, é isso. Eu tenho que ter um olhar aberto que possa compreender quem eu sou como pessoa. Eu tenho que ter um olhar diferenciado, aonde eu não deslumbre as pessoas que eu acho que têm uma maneira extraordinária de viver, mas que eu possa deslumbrar, ver e perceber o que eu tenho de extraordinário. E aí eu comecei a ter uma boa compreensão, uma compreensão até melhor, né, de algumas questões. E eu lembro bem que quando eu estava na faculdade fazendo a minha monografia, eu queria falar sobre a angústia, sobre a capacidade que o ser humano tem de querer se reinventar, porque eu ficava muito surpresa como que as pessoas chegavam no consultório e elas queriam a mudança, como que elas queriam ser diferente do que elas eram, como que elas queriam tirar delas aquilo que é ruim, que faz mal. E eu achava aquilo extraordinário, eu falava, gente, existem pessoas que têm essa condição, que consegue falar, isso aqui não serve para mim, isso aqui não serve, e joga na lata do lixo. Como que funciona? E eu comecei a querer compreender muito melhor isso. E por essa compreensão, eu hoje consigo tentar fazer com que a minha fala seja uma fala que eu possa o tempo todo me ouvir e compreender o que há de bom e o que não há de bom e aonde eu preciso melhorar. E por que eu criei o canal do YouTube? Eu criei o canal do YouTube, eu tenho o Instagram, porque eu falo para as pessoas, vocês têm condições, vocês podem ser melhores, vocês podem ser muito mais capazes do que são. Porque às vezes nós crescemos, nós caminhamos pela vida e a vida ela traz coisas boas, ela traz coisas ruins, mas às vezes nós temos um hábito de esquecer os pontos bons e ficamos absorvendo as coisas que não são boas e crescemos cheios de mágoas, de mazelas, porque a nossa potência, a nossa capacidade parece que foi fundada sobre coisas que não têm conteúdo que nos faça vivenciar uma vida de vitória, de fênix, né? De morrer e ressurgir. E aí, você acaba se tornando uma pessoa que não vivencia o teu potencial, que não vivencia o seu melhor. Mas isso não é balela, sabe? Isso não é qualquer coisa, isso não é bobagem. E às vezes eu converso com as pessoas e as pessoas às vezes não têm uma percepção, uma compreensão do que está sendo falado.
Eu lembro bem da minha trajetória e da minha vida, como que meus filhos às vezes falavam assim: mãe, você quer mudar o mundo? Você quer fazer assim, você quer mudar o mundo? Eu não quero mudar o mundo, eu não tenho condições de mudar o mundo. Mas eu quero que as pessoas possam compreender que elas podem mudar, que elas podem ser melhores, que elas podem ser diferentes, que elas podem vivenciar experiências novas, diferentes e que elas podem vencer os obstáculos que existem nelas, as fraquezas, os não, as indecisões, as angústias. E essas angústias, elas te trazem às vezes portas abertas para caminhos que não são bons. E aí nessa minha trajetória eu fui começando a vivenciar na vida das pessoas que passou pelo meu caminho e que passaram no passado. Eu pude refletir, revisitar esse passado e repensar certas atitudes de pessoas, certas atitudes minhas. Eu pude revisitar esse passado e ter uma nova compreensão e dar um novo significado, fazer uma ressignificação, ressignificar cada história, ressignificar cada contato, ressignificar cada atitude. E através disso eu pude parar e compreender o porquê. São muitos porquês, são muitas dúvidas, são muitos porquês e porquês e porquês, mas todos têm uma resposta. A partir do momento em que você quer, você deseja ter essa resposta. Então, eu sempre falo para as pessoas que elas são capazes, que elas têm potencial, que elas podem ser melhores, que elas podem batalhar por uma vida melhor. Que é a coisa mais difícil do que você mudar uma profissão? Que é a coisa mais difícil do que você estar ali naquele processo de repente, eu não era nenhuma garotinha, já tinha idade, e aí de repente você muda de profissão. Como assim, Cris? Como assim, Maria, que você muda de profissão? Você muda. E como fica salário, a vida, como fica tudo? É se reestruturar, é se refazer, é se reinventar. E a vida, ela te dá essas oportunidades. Nós não podemos envelhecer angustiados porque nós deixamos de fazer coisas que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Nós não podemos envelhecer tristes, angustiados, magoados, ofendidos, arrasados, porque deixamos de vivenciar coisas que nós poderíamos ter vivenciado e ter construído. Cabe a nós a capacidade de se reinventar. E aí eu criei esse canal aqui no YouTube para quê? Para que cada pessoa que está em casa, que está parado, que está no trabalho, que está desempregado, que está na rua, quando ele clique na tela e fique procurando e buscando respostas para as suas angústias, ele possa achar um vídeo meu que faça diferença na vida dele. Um vídeo que faça a diferença e que ele possa compreender que existe possibilidade, existe vida dentro de nós, existe energia dentro de nós. Só que nós, diante das nossas batalhas, das nossas trajetórias, das nossas discórdias, das confusões familiares, das brigas familiares, dos atritos familiares, nós deixamos de perceber que existe isso dentro de nós. Porque nós nos tornamos tristes, chorosos, angustiados, infelizes e nós deixamos de perceber que temos dentro de nós condições de mudar certas situações, condições de mudar certas atitudes nossas e com isso ponderar e equilibrar nossas relações com as pessoas. Isso é possível, isso é muito possível. E às vezes eu vejo as pessoas com tanta dificuldade, com tantas guerras, que não vai levar a nada. Eu vejo pessoas às vezes que olham páginas e páginas, vivemos na época das páginas, vivemos na época de olhar a vida do outro e de menosprezar ou de valorizar ou de rir, mas nós temos que sair dessa época de visualizar o outro e entrar numa época de visualizar nós mesmos, porque nós temos condições de fazer isso e às vezes nos deparamos falando ou pensando que aquele outro é melhor do que nós, quando na verdade nós temos qualidades talvez até maiores e melhores, ou talvez diferentes, mas nós temos. Mas pela nossa capacidade de sempre ter melhor condição de olhar para fora e termos um pouco exercício
nós mesmos, nós acabamos valorizando o que nós estamos vendo no externo, no exterior ali. E esses vídeos que eu tenho colocado aqui no canal é para isso. É para despertar você, é para você ter uma compreensão melhor de você, uma compreensão melhor da sua vida, uma compreensão melhor de quem você é, uma compreensão melhor de que você pode. Mas como assim eu posso? Você pode. Sabe, às vezes a pessoa está pensando em suicídio, a pessoa está pensando em morte, às vezes a pessoa está pensando em coisas que vai deixá-la para baixo, que vai destruir a família, destruir a vida dela, os filhos dela. E ela não consegue entender que ela pode segurar isso tudo, ela pode transformar isso tudo, ela pode. Então, quando eu paro aqui hoje com vocês e tento falar um pouco da minha trajetória, eu quero te mostrar que eu fui capaz de compreender o que eu queria através de uma análise própria de mim mesma, eu avaliando a mim mesma. Como assim? Parando, respirando, me ouvindo, me entendendo, compreendendo as minhas limitações, compreendendo quem eu sou, compreendendo a bagagem que tem em mim, compreendendo que eu tenho qualidades, compreendendo que eu tenho falhas, aceitando as minhas falhas, aceitando as minhas limitações e tentando melhorá-las. Porque às vezes nós damos um valor àquilo que nós temos de melhor. E aí a gente começa a trabalhar em cima daquilo e começa a melhorar aquilo e aquilo vai ficando cada vez melhor. E nós não damos valor àquilo que nós temos, que não tem muito conteúdo, né? Que não tem muita bagagem. Ao invés de nós nos dedicarmos a melhorar as áreas nossas que têm fraqueza, que têm deficiência, nós ficamos querendo melhorar cada vez mais as áreas que sobressaem. Nós não temos que melhorar somente as áreas que sobressaem em nossa vida. É claro, é evidente que estar atento às áreas que sobressaem, que são as melhores, faz parte, show! Faz parte até da autoestima, ajuda. Mas eu tenho que saber quais são as partes minhas que precisam de apoio, que precisam de incentivo, que precisam de força, que precisam de leitura, de estudo, de conteúdo. Sabe quando você está numa escola, no curso, numa faculdade, e tem matérias que você se sai pior? É nessa que você acaba se dedicando mais, é nessa que você acaba estudando mais. Por quê? Porque você quer melhorar nela, você precisa de notas boas nela. E aí você estuda menos na que você é bom e estuda mais na que você é ruim. A nossa vida é e deve ser assim. Nós precisamos estudar e compreender melhor as áreas que nós somos ruins, que nós somos perversos, que nós somos maus, que temos facilidade em ser difíceis de se lidar. Nós temos que entender essa área para segurar na mão e dominá-la. Quando eu falo domina a fera que existe em você, já falei aqui no canal, já falei no YouTube, já falei na live. Quando eu falo de dominar a fera que está dentro de você, é isso. Você sabe qual é a sua fera? Você sabe qual é a sua fera mais terrível, perigosa, que se transforma dentro de você? Você sabe qual é? Você sabe qual é o ponto? Aquele calcanhar de Aquiles onde tocou e você perdeu a linha? Você sabe qual é? Essas coisas são importantes. São importantes por demais. E são através delas que eu venho para o canal e eu parei aqui no YouTube e falei, vamos mudar, vamos aprender, vamos exercitar, vamos caminhar. Então façamos dessa maneira, façamos como Paulo falou. Quem sou eu, o miserável homem que eu sou? Peraí, o bem que eu quero fazer eu não faço. E quando eu estou vendo, eu estou fazendo mal que eu não queria fazer. Como é isso? Esse questionamento do Paulo tem que ser o meu e o seu. Esse questionamento do Paulo tem que ser o nosso questionamento para viver uma vida melhor, segurando a fera que existe em nós e segurando aquilo que precisa de mudança e sendo capaz de enxergar as nossas fraquezas e limitações. São através delas que você vai fazer a diferença, não só no mundo, mas na tua própria vida e na tua família. São através delas que você vai conseguir compreender cada reação sua e cada estrutura que você tem emocional. É claro e evidente que isso não é assim de uma hora para outra. Isso faz parte de você ter condições de parar
se ver, se ouvir. É difícil para a gente nos ouvir. É difícil quando você não está acostumado a se olhar, a se ver e a se enxergar da maneira que precisa para que possa enxergar também as suas limitações. É muito difícil nós ouvirmos a nossa própria voz, é muito difícil. E às vezes quando alguém vem até nós e aponta o dedo em nossa ferida e diz quem nós somos, dói demais. Por quê? Porque eu nunca parei para ouvir a minha própria voz e para ver o que eu tenho feito e para enxergar as minhas limitações, fraquezas, crueldades, maldades, perversidades, não importa. Às vezes até tem gente que vê tudo isso de ruim. Aí já é um outro extremo, não consegue enxergar que tem as suas qualidades. Quando eu consigo enxergar quem eu sou, eu consigo ver as minhas qualidades, tudo que eu tenho de bom e também as minhas imperfeições, e eu consigo equilibrar ambas. Eu preciso entender quem eu sou. Então hoje eu vim aqui no canal falar com você que eu sou uma pessoa que venho na trajetória da minha vida buscando mudar todos os dias, todos os momentos, querendo a cada dia ser melhor do que eu fui ontem e anteontem, e que o amanhã eu possa ser melhor do que eu estou sendo hoje. Eu vim aqui hoje para falar com você que é possível, existe a possibilidade de você fazer hoje melhor do que você fez ontem. E eu queria te contar um pouco da minha história por isso. Porque às vezes a gente cai de paraquedas no lugar e as pessoas não nos conhecem e não sabem do que nós somos capazes. E nós somos capazes de ser e fazer melhor. Eu sei disso porque eu tiro a minha vida como exemplo e a vida das pessoas que já passou pelo meu caminho, que eu vi com grandes exemplos de superação. Existem grandes exemplos de superação nessa terra. E quando você se dispõe a não ficar perdendo tempo olhando a fachada de uma vida, mas olhar a profundidade de quem guerreou, de quem lutou, de quem batalhou e que está superando, aquilo ali te faz entender que você também pode. E quando você entende que você pode, você lembra do Paulo falando. Paulo, na carta dele, lá na Bíblia, lá nos primórdios, falando: é possível, porque eu sei quem eu sou. Quando eu sei do que eu sou capaz, quando eu sei quem eu sou, eu consigo fazer com que a minha vida seja transformada para melhor. Eu espero que esse vídeo consiga fazer você acordar, despertar para uma nova vida. Eu espero que esse vídeo consiga fazer você ter o desejo e a vontade de ser diferente, ter maturidade, ter inteligência emocional. Eu espero que esse vídeo desperte você para uma vida diferente, uma vida nova, que você saia dessa mesmice, que você saia desse marasmo, que você possa fazer diferente no meio da tua casa, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, da tua casa, da tua família, dos teus amigos na faculdade. Não tenha vergonha de ser diferente de todos que lá estão. Não tenha vergonha de ser diferente lá no supletivo, lá na escola. Não tenha vergonha. Se você é jovem, não tenha vergonha. Tenha coragem. Tenha coragem de ser diferente. Porque o diferente que eu digo é ser melhor. O diferente que eu digo é ser mais agradável, é ser mais estabilizado, é ter inteligência emocional. Tenha coragem de não se adaptar e não se adequar àquilo que as pessoas às vezes pontuam, que não faz parte da tua família, não faz parte da tua casa, nem de você, nem do teu lar. Nós vivemos uma época diferente, nós vivemos uma época muito diferente, mas nós precisamos ser diferente a partir do momento em que eu compreendo que eu posso ser melhor, muito melhor, e que eu posso ter uma estrutura, que eu consiga compreender a minha vida e o relacionamento com a minha família, com o meu lar, com todos que estão à minha volta. Mudar de profissão não foi fácil, não foi, não é, nunca foi e nunca será. Lidar com o ser humano não é fácil. Entender como que o ser humano age e reage não é fácil.
Mas entender e compreender e analisar e perceber a mim mesma talvez seja a parte mais difícil. Porque, como diz Paulo, é difícil você aceitar que você precisa e muito ser melhor. Então, é isso. Eu espero que você possa ver esse vídeo, possa compreender esse vídeo e que você me fale nos seus comentários o que você achou dele. Eu espero que você possa apertar o botãozinho aí, se gostou desse vídeo, para que nós possamos cada vez mais ter pessoas que vejam esse vídeo. Espero que você também se inscreva no canal, porque cada vídeo é uma novidade, cada vídeo é algo diferente. E eu espero que você também seja um daqueles que estejam na vida, querendo fazer a diferença nessa terra. Até o nosso próximo encontro e, como eu costumo dizer, você é capaz de mudar sim. Você tem condições de ser melhor sim. Acredite em você. Eu tenho certeza que se você passar a acreditar em você, o mundo vai ser melhor, porque é mais um para fazer a diferença nessa terra. Até o próximo vídeo.